Olá, meus queridos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Chegamos no dia 1º de outubro do ano de 2020, assim na nossa quinta-feira. Olha que bênção que a nossa igreja sempre lembra dos vossos santos, sempre lembra que hoje nós temos uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, a santa das pequenas causas, a santa que aprendeu a amar a Deus nos pequenos detalhes da vida. Santa Teresinha, padroeira das missões, levou uma vida fecunda de humildade, de oração, de simplicidade e santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nasceu em Lesson, na França, no ano de 1873. É a filha mais nova dos santos hoje, Luiz Martins e Célia Guerin, casal cristão exemplar. Santa Teresinha, então, aos 15 anos de idade, entrou no Carmelo de Lisieux. Lisieux é uma cidade linda, uma pequena cidade, na qual se encontram essas pessoas maravilhosas, essas pessoas de fé, essas pessoas que levam sempre mais e mais a presença de Santa Teresinha em todos os locais. Aqueles que puderem ir um dia a Lisieux, conhecer a Basílica, conhecer a casa de Santa Teresinha, de conhecer o convento, de conhecer as coisas que Santa Teresinha lá fez, será uma graça muito grande vocês poderem ver e sentir a presença íntima dessa santa, na qual ela não mediu esforços. Mesmo sendo humilhada, mesmo sendo menosprezada pelas outras, ela sempre prendeu e sempre acolheu o amor de Deus em tudo o que ela fazia na sua vida. Uma vida clausurada, vida de contemplação, viveu uma infância espiritual. Ela não impediram de ser missionária, pelo contrário, viveu de modo extraordinário. Essa foi a ideia da nossa Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela teve como espelho Santa Teresa de Ávila. Vim para salvar as almas e, sobretudo, a fim de rogar pelos sacerdotes. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Essa santa, ela faleceu com 24 anos de idade, no ano de 1897. E Pio XI canonizou ela como santa no ano de 1925 e a proclamou padroeira das missões. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Também nesse momento, meus queridos, possamos debruçar os nossos corações. E hoje, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, mais e mais possamos amar a Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes de nossa vida. Senhor Jesus Cristo, Filho amado de Deus, Senhor, o Senhor nos conhece e sabe tudo o que se passa dentro de nossos corações. Agradecemos por nos escolher, por nos chamar ao teu grande amor que tens por cada um de nós. Assim, possamos nos unir ao Senhor para vivermos em Ti as nossas pequenez, a nossa pobreza de pecadores, a nossa miséria, para que possamos continuar no caminho da salvação e temos como exemplo e como temos espelho, da mesma forma que Santa Teresinha do Menino Jesus teve como espelho Santa Teresa de Ávila, nós possamos hoje olharmos nos nossos rostos e refletir Santa Teresinha do Menino Jesus. Assim, Santa, rogai por nós.
Primeira leitura. Leitura do livro de Jó. Disse Jó: Piedade, piedade de mim, meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus, e não vos cansais de me torturar? Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo, e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Dentro de mim consomem-se os meus sims. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 26. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atender por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, e os meus olhos vos procuram. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Senhor, a vossa face que eu procuro, não me escondais a vossa face. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele próprio deveria ir, dizendo-lhe: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimentais ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja na casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que estiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passei de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo dela pela rua, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabeis que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, que o amor de Nossa Senhora, amor de Maria, nossa mãe, possa estar sempre com cada um de vocês. E esse amor também que Santa Teresinha tem nos ensinado, um amor nas pequenas coisas. Nossa Senhora, ela é nossa mãe. Nós não temos palavras para falar de nossa mãe. Nossa mãe é nossa mãe. A atitude de Jó deixa-nos espantados no dia de hoje. Como que Jó, então, ele teve a audácia de poder falar aquelas coisas, aquelas palavras. Depois de falar contra Deus, depois de ter amaldiçoado o dia em que nasceu, proclamar agora a sua esperança.
Primeiro foi a lamentação, o choro diante de Deus. Agora é o grito de vitória. Como chegou Jó a este ato de fé tão profunda e de esperança em Deus? Como passou da angústia e do desejo de morrer para estar confiante em Deus? Amados, filhos de Deus, lembre sempre disso. Nós somos filhos de Deus. Nunca esqueça. A resposta de Jó é o seguinte: Jó nunca deixou de lutar no coração. Isso é, Jó nunca deixou de lutar em seu coração, no sentido que ele sempre colocou os joelhos no chão, em oração. Ele adorava a Deus, ele adorou e pediu, ele suplicou. Em oração, em comum união com Cristo, ele então levou seus olhos aos céus e pedindo a Deus a graça, mas em agradecimento por tudo o que está acontecendo na vida dele. No meio das maiores tribulações, ele manteve um diálogo íntimo e profundo com Deus. Amados, quem de nós, em sã consciência, se estamos passando por doenças, se estamos passando por mal-estar, se estamos passando por certo tipo de atos, itens ou que seja qualquer coisa, em sã consciência, colocamos nossos joelhos no chão e adoremos a Deus? Muitos não fazem. Muitos não fazem. Muitos não têm essa capacidade de pensar em agradecer a Deus por este momento. Muitos não olham para o céu e agradecer a Deus por que está acontecendo em sua vida. Não é questão de não acreditar no milagre. Não é questão de querer os seus sonhos realizados. É simplesmente porque perderam a fé. Querem o milagre agora, mas viram as costas depois de receber a graça. Querem a vitória agora, mas viram as costas depois que receberam a graça. Querem a alegria, o prazer, os sonhos agora, mas depois viram as costas depois que adquiriu a graça. No meio então dessas tribulações, ele lutou no meio dessa noite escura, no meio dessa noite turbulenta. Ele experimentou intimamente Deus como desumano, como aquele que lava a carne e os ossos, como aquele que rouba, mas por fim reconheceu o nosso Senhor como tudo de sua vida. Do nada ao tudo. Do pó, ele chegou à vitória. Só nessa noite escura, nessa luta desumana, que é possível muitas vezes nós podemos enxergar a Deus. Somente muitas vezes nessa noite escura que Deus permite que nós possamos reconhecê-lo. Em Jó verificamos como é espantoso atravessar o nada. Mas através dessa noite escura que entramos no mistério da luz infinita de Cristo.
Os pensamentos de Deus são bem diferentes dos nossos, tal como também são os seus caminhos, que são distantes totalmente dos nossos. Os nossos pensamentos vêm do orgulho. O pensamento de Deus vem da humildade. Os nossos caminhos são esforços para nos tornarmos grande, reconhecido pelo povo. O caminho de Deus, ele nos conduz à pequenez. Como quem que quer ir para o norte, deve caminhar em direção oposta ao sul. Assim, para avançar nos caminhos do nosso Senhor, devemos tomar a direção oposta ao nosso orgulho. Santa Teresinha, ela tomou este caminho em direção oposta ao seu orgulho. Ela tinha grandes ambições, queria ser simultaneamente contemplativa, ativa, apostola, doutora, missionária, mártir. Aliás, ela parecia-se um pouco um só martírio. Desejava tudo e a todos. E acabou por descobrir que no coração da igreja é o amor que tudo anima e move. Então ela escreve: compreendi que o amor encerra em todas as vocações e que o amor é tudo. E num transporte de alegria delirante, exclamei: encontrei finalmente a minha vocação. A minha vocação é o amor. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Assim serei tudo. Assim o meu sonho será realizado. E enquanto no seu tempo muitas pessoas fervorosas se ofereciam a Deus como vítimas de sua justiça, Nossa Senhorinha, a Teresinha do Menino Jesus, ela preferiu se entregar ao seu amor misericordioso e descobria este amor ao meditar na parábola do filho pródigo, do Pai misericordioso. Dizia Santa Teresa de Lisieux: Deus infinitamente misericordioso, que se dignou perdoar com tanta bondade os pecados do filho pródigo, não será também justo comigo, que estou sempre ao seu lado? Para Teresa, Deus manifestava justo exatamente na sua misericórdia e no seu perdão a quem dele necessitava. A justiça de Deus é o amor e misericórdia. Foi aceitando a sua pequenez e pobreza e acolhendo o caminho no amor misericordioso de Deus que ela chegou à santidade. A união íntima com nosso Senhor Jesus Cristo, em sua obediência e emulação do amor, que foi confiada pela predileção de uma oferta como vítima de um amor misericordioso, de Santa Teresinha de Lisieux. A descoberta do amor de Deus misericordioso foi o ponto mais importante do caminho espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa percepção levou-a a dar-se com toda a sua missão na terra e anunciar a Deus e anunciar que Deus não é castigador, mas misericordioso. Essa confiança na misericórdia de Deus tomou, transformou e estreiteceu toda a sua vida e tornou-se o grande motor do que fez
e disse até o fim dos seus dias. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Amém.